todos e a todas, eu sou Brécia Nonato e componho a equipe da coordenação pedagógica do curso Juventude Brasileira e Ensino Médio Inovador. O nosso objetivo nesse pequeno vídeo é apresentar para você, cursista, as diretrizes avaliativas do nosso curso. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a frequência e a reprovação. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de combinar com vocês diz respeito à frequência no ambiente virtual. Você será considerado frequente se acessar a plataforma pelo menos uma vez por semana. Não importa se for no sábado, no domingo, mas que seja pelo menos uma vez por semana. Você será considerado reprovado se não atender aos critérios de frequência e participação nas atividades. A sua falta de acesso durante uma semana, ela pode ser justificada, desde que você apresente argumentos válidos. Mas quais seriam esses argumentos? Primeiro, são questões relacionadas aos motivos de saúde. A gente conhece a vida de professor, nós também somos professores e a gente sabe que nem sempre a gente está disposto, a gente está bem e a gente consegue exercer as nossas atividades. O segundo argumento está ligado à questão do próprio acesso à internet. Esse curso é um curso nacional e a gente conhece a realidade de cada região onde está acontecendo esse curso. Então a gente sabe que em alguns lugares a internet é um pouco mais lenta, é um pouco mais complicada e muitas vezes cai. Mas a gente está sensível a isso e a gente conhece a realidade de vocês. Então, se tiver algum problema de um desses dois tipos que eu estou te explicando, é importante que você comunique aos seus professores, à equipe de formadores da sua turma. Você já deve conhecê-los, você já está inserido na sua sala de ambiente virtual. Cada equipe tem 3 professores, um professor formador e dois professores tutores, que já devem ter se apresentado a vocês lá no fórum de apresentação. A cada semana, são computadas 12 horas aula. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou explicando? Porque caso você não realize nenhuma das atividades da semana, serão computadas 12 faltas no seu histórico. E você precisa, porque como eu disse, você precisa estar acessando no mínimo uma vez por semana, acessando e fazendo as atividades daquele período. O número máximo de faltas permitido pelo sistema acadêmico da UFMG, ele corresponde a 25% da carga horária do curso. Como o nosso curso é um curso de 180 horas aula, o número máximo de falta que você, cursista, pode ter são 45 faltas. Eu vou falar um pouco agora das atividades avaliativas que você tem no curso. As atividades avaliativas do curso consistem em 4 tarefas individuais, nomeadas de portfólio, a serem enviadas em datas previamente definidas, e 10 fóruns de discussão, divididos em 6 módulos, e 5 fóruns de sugestão ou avaliação que são distribuídos nos decorreres de cada um desses módulos. Uma coisa muito importante para que você entenda é que a simples visualização dessas atividades, dos vídeos, do texto, das tarefas que estão lá no ambiente virtual e dos outros itens da aula, que acontece lá na nossa sala do Moodle, ela não é considerada uma realização da atividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já teve casos de outros alunos que acessaram, que viram, que acompanharam as atividades, que viram os fóruns e outras tarefas, mas que não enviaram nada. Isso a gente está entendendo que você não fez. Então é muito importante que fique claro. A simples visualização da atividade não significa que você a fez. A primeira coisa que eu vou falar então é sobre o portfólio. O portfólio ele é uma avaliação que ele deverá ser processual. Portanto, você cursista terá um retorno dessas atividades enviadas ao final de cada módulo. Como que vai funcionar? Você vai ter um período pré-determinado para entregar essa tarefa
Essa tarefa ela vai ser lida pela equipe de formação e vão ser devolvidos comentários a você pelo próprio ambiente virtual de aprendizagem. Você deverá enviar e realizar no mínimo dentre os 4 portfólios para ser aprovado. Se enviar menos de 2, infelizmente, você será reprovado. O ideal é que você envie os 4, porque você vai aprender muito mais. Mas existem critérios mínimos, né, de classificação, e esse é um dos critérios. No mínimo, 2 portfólios, não se esqueça. Os portfólios, eles precisam atender a alguns critérios básicos de avaliação. Quais são esses critérios? E é isso que eu vou falar para você um pouquinho agora. Deve haver um equilíbrio entre a quantidade de páginas e a qualidade do trabalho. Se o texto for pequenininho, mas tiver os conteúdos, está valendo. É isso que importa para a gente, é o seu aprendizado. É desejável que você, cursista, expresse no seu relato pelo menos em 1 página e no máximo em 2, que não ultrapasse 2 na verdade. E outra coisa muito importante nesse portfólio é que ele contém os conteúdos trabalhados naquele módulo, por isso não faz sentido. Então, sempre quando eu estiver escrevendo o meu portfólio, eu vou lá, vou consultar o meu CD que eu recebi. Todos vocês receberam um CD na aula inaugural. Quem não recebeu, os textos estão disponibilizados na plataforma, então é importante que a nossa escrita esteja de acordo com aquilo que está sendo discutido no curso. Uma outra coisa que precisa ficar bem clara é que existem possibilidades diferenciadas de se fazer um portfólio. Em outras ofertas do curso, a gente já recebeu esses portfólios diferenciados, mas a grande maioria dos cursistas se atém aos documentos do Word, né? Mas não é só isso que a gente tem. Nós temos também, além dos textos, vocês podem enviar vídeos, músicas, imagens, outras linguagens e outras mídias. Então, quando a gente pensa no nosso curso, no olhar, é muito importante sensibilizar esse olhar para outras formas, para outras práticas que vocês podem ter. Um outro instrumento de avaliação que nós temos no curso também são os fóruns. E a participação nos fóruns, assim como a produção do portfólio, deverá ser processual e colaborativa, ou seja, você precisa dialogar com seus colegas e com os formadores. Nós temos 2 tipos de fórum no curso. Os fóruns temáticos, que são aqueles fóruns onde as nossas discussões de fato vão ocorrer, e os fóruns de sugestão e avaliação, que é aquele que eu falei lá no início. Eu vou falar primeiro dos fóruns temáticos. Você precisa, nesses fóruns temáticos, obrigatoriamente, ter no mínimo 1 participação em cada. Mas é importante você saber que 1 participação em cada não vai gerar a aprendizagem necessária, porque a gente acredita que você aprende, que nós aprendemos na interação com o outro. Então, quanto mais você participar dos fóruns de discussão, mais você vai aprender, mais você vai conhecer de outras realidades que acontecem com os jovens em todo o nosso país. Essa participação mínima de 1 postagem no fórum, ela deve ter corpo, ela deve ser encorpada. Quando eu falo isso, você deve estar se perguntando, mas o que é uma participação encorpada? O que é uma participação boa? Gente, como conhecedora de curso de educação à distância, muitas vezes a gente percebe que o aluno coloca assim, por exemplo, tem uma postagem de um determinado colega e o outro coloca, concordo com você. Muito bom, é interessante e importante que você concorde ou discorde de um colega, mas mais importante ainda é que o resto da turma compreenda por que você concorda ou discorda daquele colega. Então, quando você concorda ou discorda e explica por quê, você vai estar encorpando a sua resposta, e é esse o tipo de resposta que a gente aceita. A gente quer no curso, no mínimo, uma resposta que tenha conteúdo, que tenha referencial. Quando eu falo em conteúdo e referencial, eu não estou dizendo que vocês precisam citar o texto base ou os textos recomendados no curso, mas é importante que você, enquanto cursista, que esteja atento para aquilo que foi trabalhado naquele módulo, que você tenha aquilo como base do seu texto, concordando ou discordando com o que está escrito.
Por fim, nós temos duas últimas questões referentes ao processo avaliativo do curso Jubem. Como eu havia dito, nós temos o Fórum de Avaliação ou Sugestão. Qual que é o objetivo desse fórum? Qual que é o sentido? Este fórum ele é um espaço de avaliação processual do trabalho pedagógico do curso e da escuta de vocês, alunos. Então, é importante que nele vocês postem aquilo que vocês consideraram interessante no módulo, que vocês não gostaram, alguma sugestão, coisas desse tipo. Uma outra coisa muito importante no curso é o questionário de avaliação final. Este questionário de avaliação final, ele não é uma atividade obrigatória, mas o seu preenchimento ele é muito importante para você, cursista, e para nós da equipe de formação, para saber o que deu certo e o que não deu certo no curso, o que foi e o que não foi interessante, para que a gente possa melhorar as próximas edições. Esse questionário ele é postado na turma em que você está inserido no final do curso e vocês têm aproximadamente 15 a 20 dias para finalizar e para estar respondendo este questionário. Bom, gente, é isso. Espero ter esclarecido as dúvidas mais iniciais sobre o processo avaliativo do curso. Qualquer outras dúvidas, vocês podem esclarecer com a equipe de formação da sua turma. Foi um prazer estar com vocês.